Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo um pouquinho polêmico entre as au pairs, que é sobre ser ou não ser parte da família que você vem morar, sua host family, aqui nos Estados Unidos. Então vem ver esse vídeo, se inscreve aqui no canal, acompanha lá meus stories no Instagram, que eu sempre compartilho coisas sobre viagem, sobre o intercâmbio, e vem comigo! Bom, tem muitas famílias, quando você chega a ficar online com a agência, naquela etapa que você tá lá pra conversar com as famílias, que você começa a ver os perfis das famílias, tem muita família que coloca lá que eles esperam uma au pair que seja parte da família, que eles querem uma au pair pra que se sinta parte da família, pra, enfim, passar o tempo livre dela com eles. Mas, gente, nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião. Lembrem que isso não são todas as au pairs que pensam, mas eu decidi compartilhar isso com vocês, porque é algo que algumas pessoas me perguntaram e é algo que eu gostaria de alertar vocês aí que estão pensando em vir ser au pair e tem algumas dúvidas aí sobre o perfil da família em si. Bom, se você for aqui no meu YouTube, tem uns vídeos sobre como que funciona esse intercâmbio, como que é o processo para vir nesse intercâmbio, como que foi para mim conversar com todas as famílias, como era mais ou menos o perfil dessas famílias e quais eram os meus requisitos. Mas nesse vídeo aqui eu vou focar nessa questão de ser ou não ser parte da família. Bom, para quem não sabe, eu tive já duas host families, duas famílias anfitriãs nesse intercâmbio. Então eu já morei com duas famílias diferentes e a minha experiência com cada uma foi um pouquinho diferente, porque quando eu vim pro intercâmbio, eu vim muito com essa ideia de quero ser parte da família, quero me sentir bem-vinda dentro da casa, como se eu fosse a filha deles. Eu tinha muito esse pensamento e as coisas depois de um tempo foram mudando. Bom, primeiramente, quando eu embarquei, eu tinha muito esse pensamento. Então, o que eu fiz? Quando eu tava procurando família, eu procurei uma família que queria que eu fosse parte da família. Bom, na primeira casa, pra quem me acompanhou, eu tinha um estúdio só pra mim. Então, eu não morava dentro da casa deles. E aí, durante o dia a dia, eu tinha uma convivência ali do jantar, né? Que eu jantava junto com eles. E do tempo que eu ficava trabalhando com as crianças. Mas no meu tempo livre, eu acabava ficando ali no meu estúdio, ou eu saía com meus amigos, ou eu saía a algum restaurante, alguma loja, eu fazia alguma coisa da minha vida. Aí depois de um tempo a família começou a se incomodar com isso, porque eu vim com toda uma expectativa que eu queria ser parte da família, e na real eu percebi que o meu objetivo aqui era aproveitar o máximo que eu conseguia do meu tempo livre, fazendo coisas pra mim mesma, viajando, comprando coisa, fazendo curso, aproveitando o meu tempo. E eu, Joyce, sou uma pessoa que às vezes eu gosto de, ficar sozinha, planejar minhas coisas, assistir uma série, um filme, e não necessariamente eu preciso estar ali todo o tempo com a família pra eu ficar feliz. Isso até acaba me incomodando um pouco, pelo menos aqui no intercâmbio, porque eu queria ter meu momento de paz, sabe? Porque, gente, pra quem não sabe, esse intercâmbio você vem pra morar junto com uma família e essa família você vai estar trabalhando pra família e você vai estar trabalhando com as crianças. Então, depois de um tempo, quando eu acabava passando meu tempo livre com as crianças, com a família, na minha cabeça parecia que eu ainda estava trabalhando. Então, gente, pra mim era muito exaustivo. No primeiro, no segundo mês, eu tentava muito ser parte da família, sair com eles no sábado, no domingo que eu tinha livre. Ficar um tempo lá na janta, um tempo à noite com eles, dentro da casa. Mas eu comecei a ficar esgotada. Parecia que eu nunca ficava livre do trabalho. E aí eu comecei a mudar esse pensamento de ser parte da família. E na minha opinião, foi a melhor coisa que eu fiz. Tanto é que quando eu troquei de família, eu falei isso para as famílias, que eu não queria ser parte da família. Eu cheguei até a recusar uma família que tinha todos os meus requisitos, mas que eles queriam muito que a au pair fosse parte da família. E aí eu falei não, porque eu não queria que a família esperasse que eu passasse o meu tempo livre com eles, que é mais ou menos o que acaba acontecendo quando a família quer muito que a au pair seja parte da família. E o que acaba acontecendo também
é que é uma linha muito tênue pra eles te fazerem parte da família ou te tratarem mais profissional, com uma relação mais profissional. Porque eu ouço de muitas meninas, e já aconteceu comigo, que sendo parte da família, eles acabam pedindo muitos favores, que seriam coisas do nosso trabalho, só que de graça, sem, tipo, pagar mais ou combinar isso antes, combinar a agenda antes. Por exemplo, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Foi que a família esperava que eu fosse parte da família, a gente tava nessa relação de ser parte da família, e eles me pediram pra ver as crianças, brincar com as crianças num domingo durante a manhã toda. E pediram pra eu ver as crianças. Tipo, isso deveria ter sido levado como parte do trabalho, e na real que eles colocaram debaixo do pano e pediram como um favor. E outras coisas, como por exemplo, eu sempre jantava junto com eles, e aí como parte da família eu tinha que ajudar a limpar tudo das crianças e enfim. E eu acabava ali fazendo coisas que são coisas do meu trabalho, que é ajudar as crianças, limpar a bagunça das crianças ou fazer a comida para as crianças. Eu acabava fazendo isso no meu tempo livre. Então eu acabava ali, se fosse colocar no papel, trabalhando mais do que eu deveria, do que foi acordado com aquela família. Então, gente, depois que eu mudei de família, eu falei pra eles, olha, eu quero uma relação mais profissional, eu não quero que vocês esperem que eu passe um tempo com vocês no meu tempo livre, porque no meu tempo livre eu quero sair, fazer amigos, eu quero viajar, então provavelmente vocês não vão ver minha cara no sábado, no domingo, e eu não quero que vocês esperem que eu jante com vocês todo dia, que eu almoce e jante no sábado, no domingo com vocês, que eu fique no feriado dentro de casa com vocês. E eu vim pra essa família falando isso, e gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aqueles nunca me pediram um favor, que seria mais ou menos como um trabalho a mais. Eles nunca me pediram um favor para, por exemplo, ficar com as crianças no meu tempo livre, ou brincar com as crianças no meu tempo livre. Nunca me pediram pra eu ajudar com as crianças no horário da janta, que é um horário que eu não trabalho ali na agenda, né? Então, pra mim foi a melhor coisa. E a minha relação com essa família é melhor do que a relação que eu tinha com a família anterior. Mesmo que, tipo, eu vim pra não ser parte da família, aqui eles me tratam muito bem, com muita educação. Eles fazem jantar pra mim, eles me chamam pra comemorar feriado, por exemplo, Natal, passei com eles me deram um monte de presente. Então, eu sinto que não é uma obrigação eu passar o meu tempo livre com eles, mas quando eu sinto que eu quero, quando eu me sinto confortável, eu passo o tempo livre com eles quando eles me chamam pra alguma coisa. Então, a minha dica se você quer vir para ser parte da família, venha, mas venha com muito cuidado, porque muitas famílias são maldosas e utilizam disso pra pedir trabalho a mais pra au pair, sem avisar antes que é a lei do programa, precisa avisar a agenda de trabalho antes. Então muitas famílias usam disso pra ser maldosos. E o que acontecia na minha outra família é que eles ficavam chateados comigo se eu não jantasse com eles um dia. Então acabou que sendo uma obrigação, todos os dias eu tenho que jantar com eles. Então essa é a dica, assim. Venha, se você quer ser parte da família, tá tudo bem. Essa é a sua decisão, mas venha com cautela. E se você não quer ser parte da família, não tenha medo de falar isso pra família. Muitas famílias entendem isso. Muitas famílias já tiveram muitas au pairs, entendem que a gente quer aproveitar nosso tempo livre, quer viajar. E na minha opinião, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ninguém me cobra nada. Quando eu tô livre, eu não preciso ir lá, não preciso jantar com eles, não preciso fazer uma social. Tudo bem que eu faço, porque a gente mora junto, é uma coisa legal pra ter uma relação saudável, mas não é minha obrigação. Às vezes tem semana inteira que eu não quero ver a cara deles, que eu tô muito cansada, e eu fico no meu quarto, eu janto em outro horário, e tá tudo bem. Então deixe muito claro pra família a relação que você quer ter com eles. E eu fiz esse vídeo mais pra dar essa dica, mais pra abrir o olho sobre essa questão que muitas au pairs não falam sobre, e que eu nunca tinha ouvido falar sobre antes de vir pro intercâmbio. Então acredito que é uma questão importante pra você parar e pensar e fazer essa decisão, né? Se você quer ser parte da família ou não quer, e tomar cuidado antes de vir pra não cair numa família que vai usar isso como uma maneira maldosa.
E esse foi o vídeo de hoje. Gente, se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha com seus amigos. Me acompanha lá no Instagram também. E vai acompanhando os vídeos que tem aqui no canal sobre viagem, sobre intercâmbio. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Beijo, até a próxima!